Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Oswaldo e você está no canal Escola Online. E hoje nós vamos falar sobre o Fordismo. O que é o Fordismo? Para você, aluno do ensino fundamental, do ensino médio, que com certeza vai ouvir aí muitas vezes sobre Taylor ou Taylorismo, o Fordismo, Toyotismo. Fique aqui comigo e eu vou te entregar um bom conteúdo, beleza? Em troca, te peço um like, firmeza? E uma inscrição no canal se ainda não é um inscrito. Bom, mas o que é o Fordismo, professor Oswaldo? Pois bem, o Fordismo, para você entender, é um termo, né, no que se refere ao modelo de produção em massa de um produto. Então, não esqueça, Fordismo é o modelo de produção em massa, né, de um produto, ou seja, nas linhas de produção. O Fordismo ele foi criado ali pelo norte-americano Henry Ford no ano de 1914 para produzir então os seus carros. Ou seja, e foi um modo de produção que mexeu, né, com o mercado, ou seja, revolucionário no mercado automobilístico e também na indústria da época em questão. Entendeu? Então não esqueça, Fordismo, um modelo de produção em massa. Pois bem, mas qual era o objetivo de Taylor, não de Taylor, tem outro vídeo, do Henry Ford? Bom, o tema, o objetivo de Ford era o que? Criar um método em qual se reduzisse ao máximo os custos de produção, né? Ou seja, a sua fábrica de automóveis precisava produzir mais, porém com menor custo, ou seja, consequentemente barateando os veículos, né, para a venda e qual a finalidade? Atingir o maior número de consumidores. Henry Ford produz muito, abaixa os custos e atinge a todos os trabalhadores com um preço bem barato dos seus carros. Esta era a ideia de Ford. Até o surgimento de Ford, para você ter uma ideia do sistema fordista, os automóveis como eram feitos, Oswaldo? Eram feitos de forma artesanal, ou seja, era um processo caro e que levava muito tempo para ficar pronto. Mas aí vai surgir a linha de montagem e vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, no entanto, né, mesmo sendo mais baratos e fáceis, né, de se produzir, os veículos do Ford ou do período Fordista não tinham a mesma qualidade atribuída aos feitos artesanalmente. Lógico, uma vez que você faz ali de forma artesanal, né, o trabalho é minucioso, o trabalho é mais com a dedicação maior, ou seja, os detalhes, né, a forma de como você vai colocar determinada peça. E já na linha de produção não, é linha de produção, né, ou seja, em série, em massa, produção, vários automóveis sendo produzidos por hora. Então imagine então a qualidade desses automóveis. O que acontecia, né, com a chamada Rolls-Royce, né, por exemplo, que fazia os seus carros artesanalmente. Né, então, bem diferente do que eram os carros produzidos por Ford, para você não esquecer dessa questão, tá bom? O Fordismo, o que ele foi, professor? Ele foi um processo, né, que se popularizou bastante durante o século XX, ou seja, que ajudou então a disseminar o consumo de carros entre todas as classes, né, as classes econômicas, tanto A, B, C e D, por todo o mundo. Ou seja, foi um modelo que surgiu ali, né, a partir do que? Da racionalização do capitalismo. O que significa isso? Significa que criando, né, produções em massa e o consumo de massa. Ou seja, todo mundo agora vai poder ter um carro. Né, naquele período que o Ford estava produzindo os carros em linha, em série em produção em massa, ou seja, de forma rápida, produzia-se, sei lá, centenas de carros por hora. No período anterior, na forma artesanal, demorava-se mais, os custos eram altos, e com a linha de produção, a redução, ou seja, a racionalização da produção, e aí atingia então a a todas as pessoas, né, de todas as classes sociais, o chamado ao consumo em massa. Beleza? Bom, como o Fordismo funcionava? Bom, o Fordismo funcionava da seguinte maneira, tendo como princípio, né, a especialização de cada funcionário. Ou seja, cada funcionário da empresa de Ford, né, teria na hora de montar o produto, né, sendo cada um responsável exclusivamente, né, por uma etapa da produção. Ou seja, as empresas também, né, não tinham a preocupação de contratar profissionais que fossem ali qualificados, pois cada operário, né, precisava apenas executar a função. Por exemplo, quando o cara colocava a roda, o outro vinha com uma chave e ficava apertando, né,
o parafuso para a direita, né? Esse operário já não existe mais, né? Ficava ali com a chave apertando a roda que o cara colocou. O outro colocava o parafuso, o outro ia lá e apertava o parafuso. Ou seja, não tinha essa preocupação, né? Pois cada operário já sabia fazer a sua parte, então saía assim, então, essa confecção do produto final. O sistema fordista, para você entender, ele foi de extrema vantagem para os empresários, porém, logicamente, considerado negativo para os funcionários. Né? Por quê? Era um trabalho repetitivo. Exemplo maior disso é o filme Tempos Modernos com o Charlie Chaplin, né? Em que aquela linha de produção, né, todo mundo fica ali com o parafuso ali voltado para a direita, só apertando o parafuso, o cara fica bitolado. Então, assim, o trabalho é repetitivo, né? Repetitivo, desgastantes, a baixa qualificação, né, fazia com que recebesse ali salários mais baixos, justificando-se por o objetivo de baixar o preço da produção no pensamento fordista. Então, o período que se segue no pós-guerra, né, é considerado ali o auge da produção do fordismo na história do capitalismo. Porém, devido à falta de personalização dos produtos e também a rigidez do sistema de produzir, o fordismo acaba entrando em declínio, isso lá no começo dos anos 70, né, sendo aí de forma gradativa, sendo substituído por um modelo mais enxuto, com menos trabalho repetitivo. Né? Então começa-se a mudar o pensamento fordista para fazer frente aos outros, né, às outras empresas que também produziam carros. Tá? O filme, como falei, o clássico, né, Tempos Modernos, é de 1936, do ator e diretor Charlie Chaplin. Né, ele faz ali uma sátira, ou seja, uma crítica ao sistema de produção fordista, além de mostrar um pouco, né, dadas as condições e a crise econômica de 1929, que deixou os Estados Unidos ali terrivelmente, né, passando por uma grande depressão. Tá bom? Características do fascismo, para você entender do fascismo. Características do fordismo, para você entender. Características do fordismo. Então, entre as principais características do fordismo, destaca-se, vai anotando aí para você não esquecer, redução de custos na linha de produção, aperfeiçoamento, né, da linha de montagem do produto, né, pouca qualificação dos operários, divisão das funções, né, de trabalho, a repetitividade do trabalho, o trabalho na cadeia, o trabalho contínuo, ou seja, a questão da especialização técnica, né, de cada operário de acordo ali com a função que ele fazia, né, a produção de produtos em massa, ou seja, grande quantidades de produtos, grande investimento em máquinas e instalações nas fábricas, ou seja, o uso de máquinas operadas pelo homem no processo de produção ali na linha de montagem de Ford. Né? Então, Ford, com essas ideias, conseguiu disseminar o seu carro, né, para diversas classes ao redor do mundo afora, não importando quem era, se era A, B, C ou D, ele queria vender, queria produzir mais, muito mais, e assim ficar rico, e muito rico como ficou, né? Porém, morreu em breve, na década de 40, ele vem a falecer. Resumo, o que é o Fordismo? Produção em massa, ou seja, de um produto, as linhas de produção, ou seja, do Fordismo, criada pelo americano Henry Ford no ano de 1914, com o objetivo de reduzir custos ao máximo da sua produção na fábrica de automóveis. Foi isso que você viu no dia de hoje, em nossa aula, o que é o Fordismo. Se esse conteúdo foi interessante e relevante para você, ajude, deixa um like aí, beleza? Inscreva-se no canal e compartilhe a aula de hoje, que foi o que é o Fordismo, beleza? Vejo você na próxima aula aí. Tchau!